Olá, pessoal. Resolvi fazer um vídeo sobre ideologia de gênero. Resolvi trabalhar esse assunto a sério, tá bem? Porque geralmente ele é observado como se fosse uma piada, e de fato é, né? De fato é uma piada, a crítica à ideologia de gênero. Então esse vídeo aqui é um vídeo crítico à crítica de ideologia de gênero, tá bem? Vou apresentar aqui as razões pelas quais eu penso dessa maneira. Mas eu pensei que era o momento de fazer um vídeo onde se levasse a sério, tá? Então, geralmente se observa a crítica à ideologia de gênero com a piada, com a fantasia, como algo que não deve ser levado a sério. Então, eu fiz um experimento mental aqui, o que aconteceria se eu levasse a sério essa proposição, tá? Se eu realmente acreditasse no primeiro momento, nos pressupostos da crítica à ideologia de gênero e eu fosse fazer uma crítica séria, um trabalho acadêmico, digamos assim, desconstruindo a crítica à ideologia de gênero, tá bem? Então, esse é o objetivo desse trabalho, fazer uma crítica da crítica, tá, pessoal? Então, é isso que nós vamos tentar fazer a partir de agora. E por que nós estamos fazendo isso? Em primeiro lugar, porque é um fenômeno social que existe, logo, tudo que existe merece ser observado, e merece ser observado a partir de um prisma científico, tá bem? Mas também tem a ver com o aspecto extremamente antidemocrático e antiético dessas posições, tá bem? Então, dada a minha tarefa aqui de alguém que busca o esclarecimento científico, então eu seria obrigado, digamos assim, por dever ético, a dar a minha opinião, a dar a minha contribuição aqui no YouTube, tá bem? Sempre salvando que essa aqui é a minha opinião, estou me utilizando da minha liberdade científica atribuída pela Constituição, e a minha fala aqui ela nem está vinculada às instituições de ensino nas quais eu trabalho e tampouco no órgão público ao qual eu trabalho também, tá? Aqui é a minha opinião de professor, mas de um professor, digamos assim, do campo das ciências gerais e não necessariamente vinculado a uma instituição de ensino, tá bem? Primeira coisa, é até difícil saber o que é ideologia de gênero, tá? Mesmo na perspectiva dessa crítica. É um conceito restrito a um grupo, né? Um determinado grupo da população brasileira se apropriou desse conceito, e esse é um grupo grande atualmente, tá bem? Só que ele é um conceito extremamente vago e faz parte da capacidade de persuasão desse conceito a vagueza. Tudo cabe nesse conceito. E por isso, então, que ele é capaz de se difundir, tá bem? Então, faz parte da formulação linguística da ideologia de gênero a vagueza do que vem a ser a ideologia de gênero, tá bem? E, portanto, né, pessoal, vai ao contrário dos postulados básicos da ciência, muito embora eu saiba que nem no direito e nem na ciência em geral isso é possível de ser alcançado, que é a ideia da precisão linguística. É óbvio que nós não devemos ser bitolados e ser, digamos assim, perseguir de modo neurótico a precisão linguística, mas a precisão linguística é algo desejável para que nós possamos fazer consensos, para que nós possamos entrar em acordos do que significa determinado fenômeno, para a gente poder criticar ou concordar com determinado fenômeno. Mas, às vezes, certas formulações são construídas de modo propositalmente vago para gerar adesão, tá bem? Isso é uma falácia, tá? É uma falácia do tipo estereótipo, ou seja, você cria algo vago para gerar uma conotação negativa. Você vai gerar uma emoção negativa no ouvinte, muito embora o ouvinte nem saiba direito o que significa. Você cria uma sucessão de palavras, conecta com essa sucessão de palavras um valor negativo e com isso você convence o ouvinte. Tá? Então, o primeiro problema da crítica à ideologia de gênero é que ela critica algo que é extremamente impreciso. Mas eu vou colocar aqui o auxílio da minha tela, tá bem, pessoal? Então, coloquei aqui a minha tela então sobre o que seria a ideologia de gênero, tá? Então, ela é são termos utilizados por grupos mais extremos, né? E esses grupos, então, eles designam por ideologia de gênero uma prática social de alteração de uma realidade sexual, tá? Então, vamos tentar entender o que é, da onde que eles partem, tá? Eles partem que o gênero, tá, é idêntico a sexo biológico, né? Essa é a primeira pressuposição, tá bem? Há uma identidade entre gênero e sexo biológico. E essa é a razão pela qual, na visão desse grupo mais extremado, nem se deveria se utilizar a palavra gênero. A palavra gênero deveria sair dos livros e, afinal de contas, deveria permanecer apenas a ideia de sexo, tá bem? Nós sabemos que
que há diversas expressões da criatividade, da orientação humana, enfim, do jeito humano de ser também, que implica a expressão sexual, que implica a identidade sexual, que implica a preferência sexual, tá bem? Então a questão aqui, pessoal, já é uma super simplificação, tá bem? Para que a crítica à identidade de gênero funcione, eles têm que partir de um pressuposto que é o pressuposto de que sexo biológico é igual a gênero, tá bem? E esse pressuposto é um pressuposto absolutamente falho, mas eu vou fundamentar um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos só tentar entender o que eles dizem. Tá? Então eles dizem que existe uma verdade no que toca ao sexo, existe uma verdade. O que é ser homem? Há um jeito verdadeiro de ser homem. E o que é ser mulher? Há um jeito verdadeiro de ser mulher. E essa verdade está conectada com o DNA. Tá? Então o DNA ou está conectado com alguma razão divina, mas eu nem vou tentar, não vou tentar entrar nessa crítica. Então o DNA das pessoas, né, quem nasce XX, deve se comportar de uma maneira, e esse dever se comportar é uma verdade. E quem nasce com XY deve se comportar, um homem, né, deve se comportar de outra maneira, e esse comportamento corresponde à verdade. Então, o jeito de ser de um homem é verdadeiro, e o jeito de ser de uma mulher é verdadeiro. E essas verdades, elas são ahistóricas, fora da história, são imutáveis, né, e são passíveis de verdade ou não verdade, não são questões de preferência. Então, eu não prefiro ser de um jeito, eu não construo ser de um jeito. E sim, eu devo ser desse jeito, porque essa é a única verdade a qual ela é nos imposta pelo DNA ou algo do gênero assim, tá bem? Então, primeira coisa, para que essa crítica tenha algum sentido, tá? Devemos partir do pressuposto que esse pessoal realmente acredita que exista uma verdade, há um jeito verdadeiro de ser homem e há um jeito verdadeiro de ser mulher, tá bem? E eles acreditam também que existe uma conspiração, ou no mínimo uma prática social, tá? Que tenta alterar esse jeito verdadeiro. Há uma tentativa de alteração desse jeito verdadeiro. Então vejam, eles usam a palavra ideologia de gênero, e até a palavra aqui, ideologia, pessoal, nesse caso, ela está conforme seu sentido marxista, curiosamente, tá? Porque o Marx, pessoal, apesar da sua crítica social, ele ainda era um positivista, tá bem? E no sentido de ser positivista, ele ainda tinha a ideia de que você acessava a realidade de modo privilegiado cientificamente, que existia uma verdade linear, ele era um mecanicista, tá? Então, existia uma verdade verdadeira, entre aspas, né? E o que fugisse dessa verdade verdadeira era a ideologia. Tá? Então, o que era a verdade, entre aspas, verdadeira para Marx? Então, era de que o que a sociedade se produz através das suas relações de infraestrutura, ou seja, como você produz mercadoria, isso que vai definir a sociedade, isso daí vai gerar um campo de representações e práticas sociais chamada, então, superestrutura, e aí, então, essa superestrutura, ela vai, de certo modo, esconder a infraestrutura. Então, essa é a ideologia também. Então, a ideologia para o Marx, ela não é um grupo de ideias, porque a palavra ideologia, pessoal, acabou adquirindo o sentido de mentalidade com o tempo, né? Então, qual que é a ideologia de determinada sociedade? Sinônimo de mentalidade. As pessoas pensam de determinado modo. Ou ideologia também acabou adquirindo o tom de ideário. Qual que é o ideário de determinado grupo social? Mas ideologia, no sentido marxista, eu acho que isso é tranquilo, todos nós sabemos, né, pessoal? É aquela ideia de falsa consciência. Tá? Então, aqui, casualmente, eles usaram essa palavra ideologia com um pouco de semelhança com o seu sentido marxista. Tá? Um pouco, claro que não tem o rigor, mas eu já vou criticar isso melhor daqui a pouco. Tá? Mas tem um pouco de semelhança com a sua base marxista. Tá? Ou seja, tem uma falta de... a palavra ideologia, ela significaria uma não correspondência com a realidade, porque é essa crítica que Marx faz. A ideia de mérito, por exemplo, né? Porque se você se esforçar, você vai ter mérito. Então, isso é absolutamente uma proposição ideológica, porque ela não está conforme a realidade dos fatos, tá? Então, era isso que o Marx dizia, ideologia era isso, você convencer as pessoas de uma
de uma mentira e fazer com que as pessoas acreditem nessa mentira. Falsa consciência. Então existiria uma realidade, há um jeito verdadeiro de ser homem e há um jeito verdadeiro de ser mulher, e existiria uma conspiração para alterar esse jeito verdadeiro de ser homem e esse jeito verdadeiro de ser mulher. Tá bem? Então, é mais ou menos isso que significa a ideologia de gênero, muito embora seja muito difícil, né, pessoal, a gente entender o que eles querem dizer com isso. Essas são as duas ideias centrais, porque daí no campo do que é ser homem de verdade, o que é ser mulher de verdade, aí é absolutamente vago. Aí, dependendo da religião onde você está, vai significar uma coisa ou vai significar outra. Tá? Também o tamanho dessa conspiração, quem são os conspiradores, ou se é uma conspiração, ou se é apenas uma prática social não refletida, enfim, isso também não aparece muito claro. Então, a vagueza pela qual é formulada a ideologia de gênero, que ninguém sabe de modo preciso o que é, ajuda na crítica. Você vai criticar algo que é vago, algo que serve para qualquer coisa. Tá bem? Então, o que eu coloquei ali, pessoal? Confusão conceitual ajuda na generalização indevida. Tá? Por quê? Porque como você não sabe bem o que é ideologia de gênero, você pode pegar, por exemplo, uma professora ensinando os alunos a utilizar camisinha, o que é absolutamente necessário, e dizer que isso é ideologia de gênero, que eles estão pervertendo o homem e a mulher. Ou então, pega algum protesto em algum lugar do mundo onde, por exemplo, alguma mulher apareça com os seios de fora e vai dizer, isso é ideologia de gênero. Ou então, pega um livro que está direcionado a crianças de 10 anos e diz, esse livro está direcionado a crianças de 5 anos. Então, a vagueza na formulação linguística, na ideologia de gênero, ajuda no convencimento das pessoas, e são pessoas que já estão propensas a acreditar. São pessoas que já estão propensas a acreditar em qualquer coisa, dado o pertencimento a um grupo, né? Então, a ideologia de gênero, pessoal, flui mais em grupos de extremos, seja de extremismo político, seja de extremismo religioso. Então, os grupos extremistas, eles têm grande solidariedade e coesão interna. Tá? Porque eles se sentem perseguidos, eles acreditam muito no que o seu grupo transmite. Então, se alguém do grupo transmitir que determinada prática feminina, por exemplo, mulher usar calça, né? Se alguém disser que mulher usar calça é exemplo de ideologia de gênero, isso vai fazer com que todos aqueles do grupo, por adesão ao grupo, pode até acontecer que algumas pessoas dentro daquele grupo ali achem isso uma grande bobagem, não acreditem nisso, mas vão aderir ao grupo e, portanto, vão aderir à ideia de que existe realmente na prática uma ideologia de gênero, quando na verdade é uma grande bobagem, mas eu estou tentando aqui levar esse fenômeno a sério, tá? Pelo menos ter algum vídeo no YouTube onde se refuta a crítica à ideologia de gênero de forma séria, tá? Então vejo, porque não dá para saber o que é ideologia de gênero, é muito fácil de você fazer uma crítica, porque essa crítica ela não tem substância alguma, mas a crítica vai se tentar, seja pelo carisma ideológico do pastor, do líder religioso ou alguma coisa assim, seja pelo carisma ideológico do político de plantão, seja pela adesão ao grupo. Tá bem, pessoal? Bom, evidentemente, pessoal, que além dessa imprecisão conceitual, e aí, claro, apesar de eu ter dito que a palavra ideologia ela tem uma certa semelhança aqui com o que o Marx falou, mas mesmo assim, pessoal, evidentemente aqui não é ideologia no sentido de estar ligado com as relações materiais, ou seja, é uma falsa representação sobre uma invenção, tá? É como se eu dissesse assim, os chifres dos unicórnios são feitos de colágeno. E daí alguém vai dizer assim, não, isso é uma ideologia porque na verdade eles são feitos de outro material. Sei lá que outro material pode ser feito aí a partir de células, ele é mágico, pronto. O chifre é feito de marfim, isso aí, tá. Então o chifre de um unicórnio é feito de marfim. Então vejo, de osso, né? Então, num caso, o chifre seria uma espécie de unha. No outro caso, o chifre seria uma espécie de dente, como são dos rinocerontes. Só que eu estou discutindo sobre chifre de unicórnio, pessoal. É algo que não existe, né?
Então eu estou dizendo que há uma ideologia que seria uma mentira sobre algo que não existe. Então isso é uma impossibilidade lógica. É absolutamente lógico você querer debater mentiras sobre algo que não existe. Tá bem, pessoal? Então não há ideologia sobre uma inexistência, tá bem, pessoal? Então vejo, né? Como não existe a base de fatos na qual a crítica à ideologia de gênero se baseia, logo é incorreto o uso da palavra ideologia, tá bem? Mas vamos seguir, pessoal. Por que a base de fatos ela é incorreta? Porque não existe a ideologia de gênero para existir uma crítica à ideologia de gênero, tá bem? Por quê? Em primeiro lugar, não há uma conspiração. Né? Isso é evidente. Né? Veja bem, pessoal, grandes alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Né? E você pensar algum professor ou algum livro que diga alguma coisa que talvez se encaixe ali no que eles chamam de ideologia de gênero, isso não vai fazer com que exista uma grande conspiração internacional em favor de alguma coisa do tipo, tá bem? Então, não há provas de que há uma conspiração internacional para que as crianças, então, sofram com relação à ideologia de gênero, tá bem? Mas o principal, pessoal, o principal mesmo, tá bem? É justamente aquilo que eu escrevi ali, ó, realidade sexual. A palavra realidade, ela não deve ser aplicada aqui, tá bem? O que acontece, pessoal? Do nosso DNA, tá bem? Nós temos uma certa programação genética que constitui o nosso corpo. E sim, há uma certa programação genética que constitui alguns comportamentos básicos, como, por exemplo, a reação de medo. Quando você tem medo, aí então nosso corpo vai produzir adrenalina, por exemplo, tá bem? Quando a gente tiver um medo de algum ruído, alguma coisa. Só que veja bem, pessoal, é socialmente construído eu ter medo, por exemplo, de uma porta abrindo. O homem de Neandertal lá, né, do qual nós interagimos, assim, o Homo sapiens, o homem habilis, enfim, toda aquela gama lá de grandes primatas lá que interagiram e fizeram surgir o Sapiens sapiens, evidentemente não tinha porta, né? Mas se eu escuto a porta abrindo e somente eu estou em casa, então eu vou ter uma reação biologicamente determinada, por óbvio. Então é óbvio que algumas reações são biologicamente determinadas, tá bem? Mas pessoal, veja bem, ó, é biologicamente determinado que um homem, né, não possa ajudar a mulher a lavar a louça, que um homem tenha que brigar por futebol, que nem existia, né, então, há 50 mil anos atrás, que um homem tenha que usar determinadas roupas, quando a gente usava há 50 mil anos atrás, andava pelado ou usava algum vestido de alguma roupa de algum animal, pessoal. Então é ridículo isso. É absolutamente ridículo isso. Não há absolutamente nenhuma prova de que o DNA masculino e que o DNA feminino levam a que a mulher tenha determinados comportamentos estereotipados como é a mulher hoje e como é o homem hoje, tá bem? Até porque, vamos lá, vamos desenvolver. Nós tivemos diversas sociedades, por exemplo, matriarcais, onde a mulher tinha diversos maridos e não o contrário, o homem tendo diversos maridos, onde a mulher ela era a chefe do clã, tá bem? Então nós tivemos, com o mesmo DNA, nós tivemos diversas configurações de papel de homem e de mulher. Né? Não tem muita gente gosta dessa série Vikings, né? Os Vikings eles eram mais igualitários, tá bem? O homem e a mulher tinham mais ou menos o mesmo papel na batalha. A mulher ia para a batalha também, tá? Nós pensamos mais recentemente, então, na Segunda Guerra Mundial, com os soviéticos mandando também as mulheres para o campo de batalha. Então, o papel do homem e da mulher ele é relativo conforme o tempo histórico, pessoal. Isso é absolutamente óbvio, constatável, fácil de verificar a menor pesquisa, tá? E isso demonstra, então, que o papel de um homem e o papel de uma mulher não está condicionado pelo seu DNA, tá bem? Mas mais um passo adiante, pessoal. Vamos supor, ele não está, e isso fica afirmado, né? E é impossível alguém provar o contrário. Bom, mas vamos supor, pessoal, que estivesse condicionado realmente, tá?
O meu DNA, então, diz que eu não posso ajudar a lavar a louça em casa, tá? Mas o meu DNA diz diversas coisas, né? É tranquilo dizer, pessoal, que eu, professor Janrier, eu tenho um certo instinto assassino, porque eu sou herdeiros de seres humanos que precisaram matar para comer, tá bem? Os seres humanos do passado precisavam de uma certa agressividade para se defender de animais grandes, precisavam matar esses animais grandes para comer. Então é óbvio que todos nós temos agressividade. Só que a civilização nos condicionou, a civilização nos castrou. Através da civilização, então, nós vamos evitar determinados comportamentos, nós vamos racionalizar sobre esses comportamentos, tá bem? Então, não é porque o nosso DNA diz para fazer alguma coisa que nós devemos fazê-lo, tá bem, pessoal? Então, se o nosso DNA diz que é para matar, a gente pode evitar essa morte através, porque nós fomos socializados, tá bem? Beleza, pessoal. E mais, né? A questão do sexo biológico. A questão do sexo biológico, ela é difícil de caracterizar atualmente, tá? Por quê? Eles dizem assim, não, o gênero, a palavra gênero deve sumir e deve, então, apenas ser levado em conta o sexo biológico. Do sexo biológico, necessariamente adviria um determinado comportamento. Mas o que é o sexo biológico, pessoal? É a aparência? É a aparência só? Porque veja bem, ó, há pessoas que têm a aparência externa masculina, órgãos genitais masculinos, porém você vai analisar o DNA ele é XX. Ou então, nós temos os intersex, ou então nós temos o contrário, a aparência feminina mais com DNA masculino. A multiplicidade de fenômenos biológicos, tá bem? E aí, uma implicância desse pessoal mais extremado é com os relacionamentos homoafetivos. E no campo da realidade, nós temos então relacionamentos homoafetivos a varrer entre os animais mais complexos. Os animais que possuem cérebro mais complexo possuem relacionamentos homoafetivos dentre o mesmo sexo biológico, pelo menos na aparência externa. Né? Então vamos pegar lá os pinguins, os leões, os golfinhos. Há teorias que vão dizer que isso faz parte de um processo evolutivo onde esses casais homoafetivos, eles vão adotar, entre aspas, porque adotar é um instituto de direito civil romano, tá bem? Vão adotar filhotes de casais que morreram. Na natureza, evidentemente, que é um processo muito mais violento, as mortes são muito mais frequentes. Então está lá o casal de pinguins lá é morto por uma orca, fica lá o filhotinho, daí vai um casal homoafetivo e adota aquele filhotinho lá de pinguim, tá bem? Então há mais de 200 espécies que adotam comportamento homossexual, tá? Então, não só o nosso DNA não programa como o comportamento externo, que roupa eu devo vestir, como eu devo me comportar, tá bem? Como o próprio DNA, ele não é, ou pelo menos a aparência externa, não é um critério seguro sobre o que é sexo biológico. Nós ainda precisamos entrar em consenso sobre o que é sexo biológico, se é apenas um aspecto do DNA, o que fazer com as pessoas que têm DNA diferente, ou se é aparência externa, tá bem? Como ainda na natureza nós encontramos, ou seja, eu posso tranquilamente dizer que o comportamento homoafetivo ele é natural, tá bem? Vamos supor então, pessoal, que há corujas que caçam durante o dia. Eu vou dizer que esse comportamento ele é antinatural? Evidentemente que não, isso é ridículo, né? Então, pessoal, vamos lá. Então veja, pessoal, temos o Hume, tá? Um filósofo lá do século XVI, de século XVI para XVII. Bom, então, David Hume. Ele vai dizer, pessoal, que de fatos não decorrem normas, tá bem? Dos fatos não irão decorrer normas. Ou seja, do fato de eu ser homem, não significa que eu deva fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Esse fazer ou deixar de fazer alguma coisa é fruto das nossas convenções. Então, veja,
Jean, você é homem, você deve brigar por futebol, você deve ter um time de futebol favorito e se alguém critica o seu time de futebol favorito, você deve espancar essa pessoa ou apanhar também. Você deve fazer isso, é uma norma obrigatória e cogente. Veja bem, pessoal, as normas vêm das convenções, as normas vêm dos nossos acordos, tá? Nós que entramos num acordo explícito de quando alguém critica o meu time de futebol, eu tenho que virar um animal, tá bem? Mas não é a natureza que me obrigou a isso. A natureza não me obrigou a isso em hipótese alguma, tá bem? Do fato de existir um rei na floresta, que seria o leão, não decorre que a monarquia é o melhor princípio de organização política, tá bem? De fatos não vão decorrer normas, de fatos não decorrem normas. Se nós entendemos que a monarquia é o melhor sistema político, que não é o pior, mas se nós acharmos que a monarquia é o melhor sistema político, isso vai ser fruto de uma convenção. Então, tudo é fruto de uma convenção. Então, o que a mulher é hoje, como a mulher deve se comportar e como o homem deve se comportar, é fruto de uma convenção, de uma construção biopsicossocial. É algo complexo, pessoal. É uma interação entre os elementos biológicos, psicológicos, mas principalmente sociais, tá? E a ideia de gênero, então, vai admitir que o que é um homem e o que é uma mulher é algo social, é algo construído pela sociedade. Então, eu sempre costumo falar até em tom de piada, né, pessoal? O que é social foi construído pela sociedade. Isso é algo óbvio, né? Mas é isso que o pessoal da crítica à ideologia de gênero não entende. Não entende que o que um homem deve fazer e o que um homem é algo construído pela sociedade ocidental nos últimos 1000 anos, que poderia ser perfeitamente ter sido construído de uma forma diferente. O mesmo valendo para as mulheres. Tá? Então vejam, o que é ser mulher? É algo que foi construído pela sociedade e é uma herança. Tá? O que é ser homem? Algo que foi construído pela sociedade. E, pessoal, se o que é ser homem e o que é ser mulher, e aí, claro, vamos pensar, então, o que é ser homossexual, tá? Ou pansexual, ou então binário, ou então todas as diversas variações possíveis, tá? Não binário, né? Todas as diversas variações possíveis, assexual. Tudo isso é construção da sociedade. E se eu posso construir, ou melhor, se o que é ser homem e o que é ser mulher foi construído de uma forma, pode ser construído de outra forma. Essa é a ideia da complexidade. Tá? A nossa sociedade, então, do ano 2020 é uma sociedade complexa, porque ela permite a abertura a muitas opções, tá bem? Só que a abertura a opções sobrecarrega, tá? É difícil para as pessoas lidarem com tantas opções, com tantos modos de ver, com tantos modos de entender. Então, a reação agressiva à opção, ela é muito comum. Então, eu tenho o meu grupo diz que a única opção correta é essa, e eu vou reagir de modo agressivo às demais opções que se colocarem. É uma forma de se defender perante o mundo. É um mundo que é difícil de entender, é um mundo complexo, é um mundo que dá muitas opções, e, portanto, então, a reação contra essas opções vai ser a supersimplificação, vai ser dizer que existe uma grande conspiração para fazer com que o homem deixe de ser homem e a mulher deixe de ser mulher. Mas para isso pressupõe um jeito verdadeiro de ser homem, um jeito verdadeiro de ser mulher. E não há esse jeito verdadeiro. É uma criação histórica. Então, veja bem, ó, assim como ser homem e ser mulher e todas as outras variações de expressão sexual também são construções da sociedade, então tudo é construção da sociedade, também a crítica à ideologia de gênero só foi possível num determinado contexto histórico. Veja bem, o que é ser homem? Uma criação da sociedade de 2020. O que é a crítica da ideologia de gênero? Uma criação da sociedade de 2020. Tudo é criação da sociedade. Ou melhor, tudo é uma interação biopsicológica, a interação do seu DNA com a sua personalidade, sua criação e principalmente com a sociedade. Tá bem? Aqui eu estou utilizando o Morin, porque o Morin ele é mais rico que o Marx, porque ele vai dizer que você tem que sempre analisar em tríade, né? Analisar
o aspecto da espécie, o aspecto da personalidade e o aspecto da sociedade. Enquanto para o Marx, as relações materiais de produção acabariam definindo tudo. Então, vejo, assim como o gênero é uma categoria histórica, a crítica à ideologia de gênero também é uma categoria histórica. Essa crítica à ideologia de gênero só foi possível de aparecer agora, num determinado contexto histórico, onde há uma certa aprovação do preconceito, é bonito ser preconceituoso, onde há uma certa aprovação do pensamento anticientífico, é bonito você ser anticientífico, né? E também isso só foi possível de aparecer nesse contexto onde nós temos grupos religiosos muito fortes. Se não existissem esses grupos religiosos muito fortes, nunca que uma ideia absurda como essa iria transitar de modo tão fácil. Tá bem? Bom, evidentemente, pessoal, que essa crítica à ideologia de gênero ela tem um autoritarismo muito forte, muito elevado, porque justamente pressupõe verdade, né? No que toca a algo que é da intimidade. Né? Então, essa é a grande alteração aí retórica. Tá? Essa é a grande alteração, essa é a grande confusão retórica. Então, veja bem, ó, não há uma verdade sobre como ser homem, não há uma verdade sobre como ser mulher. Isso é uma questão de construção social, é uma questão de busca individual das suas preferências. Tá? Quando você diz que há um jeito verdadeiro de ser homem, você está dizendo que os outros jeitos são errados. Tá? Então, a maneira correta de ser homem é brigar para o futebol. Uma pessoa que escolhe não brigar por esses motivos idiotas, ela é uma pessoa que não está dentro da verdade. Podemos falar, então, aqui de um homem que escolhe gostar de um outro homem, por exemplo. Então, essa pessoa não está dentro da verdade. E se ela não está dentro da verdade, ela deve ser corrigida para voltar para a verdade. Né? E, a depender da perspectiva do grupo que você tem, se você tem uma perspectiva de grupo salvacionista, você está autorizado, inclusive, a usar da violência. Você vai poder usar da violência para que aquela pessoa que está na mentira volte à verdade, porque, afinal de contas, você será salvo se você fizer isso. Quanto mais pessoas você trouxer para a verdade, mesmo que através da violência, melhor. Tá? Então, essa perspectiva aqui, pessoal, é uma perspectiva extremamente violenta. Tá? Do mesmo modo, ela escolhe um determinado tipo de ser homem, uma determinada perspectiva de ser homem e uma determinada perspectiva de ser mulher, mais ou menos como é que era nos anos 50, pelo que eu consigo captar, mais ou menos como é que a pequena burguesia dos anos 50 das grandes cidades no Brasil se comportava. É mais ou menos isso que eles gostam. Parece, né? Mas esse é um estereótipo, porque eles não se comportavam do jeito que eles acham que se comportavam, né? Mas então, mais ou menos essa pequena burguesia é isso que, como deveria ser o homem e a mulher, o jeito correto de ser homem, o jeito correto de ser mulher, tá bem? Dos anos 1950. E essa ideologia da ideologia de gênero fundamenta com que exista uma única forma só de se ver o mundo. Então, isso é extremamente autoritário, tá bem? Isso é extremamente perigoso, inclusive, tá? E, pessoal, isso não é conforme a melhor ética, tá? Isso não é conforme a melhor moral. O que é a melhor moral, pessoal? A melhor moral é aquela, há diversas concepções do que é o correto, o que é o bom moralmente, tá? Mas o bom moralmente é aquele onde você vai numa perspectiva muito simples. A gente não precisa ir muito longe para tentar entender o que é moral aqui, pessoal, tá? Você vai respeitar as opções e as preferências dos demais, quando essas opções e essas preferências dos demais não interfiram no campo das minhas opções e preferências, tá bem? Então, veja, isso aqui eu não sou liberal individualista, tá bem? No campo da ética, mas aqui, pessoal, essa moral bem simples aqui, minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro, já resolve. A gente não precisa muito pensamento mais complexo que isso. Dá para a gente construir uma moral mais sofisticada para fundamentar o respeito ao gênero? Obviamente que dá, né, pessoal? Mas aqui já resolve. Já resolve. Essa visão simples aqui já resolve. Eu não tenho direito de intervir no pensamento dos outros sobre o que é gênero. Tá bem? Não tenho esse direito.
Mas eu não tenho direito de criar instituições que interfiram nessa construção, tá? Então, por isso, pessoal, a escola tem que ser um lugar da pluralidade, tá? E o que eles querem é que seja agasalhada uma concepção específica, sem dar abertura para a complexidade do mundo, tá bem? E sim, eu creio que a escola sim tem que dizer que existe não binário, tem que dizer que existe assexuado, que existe pansexual, que existe bissexual e assim por diante, tá bem? Que há a diferença entre expressão sexual, entre identidade de gênero, entre expressão de gênero, entre gênero como categoria social, todas essas categorias sim têm que ser ensinadas na escola, tá bem, pessoal? Porque afinal de contas as pessoas têm que estar preparadas para esse mundo complexo que está vindo por aí, que vem, né, que já existe, melhor dizendo, tá? Então, a melhor ética é a ética na qual eu respeito a maneira de ser do outro. Isso é óbvio, isso é óbvio. E eu creio que sim, sem entrar na polêmica se o STF estava certo ou não em criminalizar a homofobia via mandado de junção, mas com certeza os preconceitos devem ser criminalizados, tá bem? Porque são comportamentos extremamente danosos socialmente, tá bem? Nós devemos manter um pacto social mínimo, um pacto de convivência mínima. E o pacto de convivência mínima, pessoal, pressupõe respeito com relação aos modos de ser dos demais. Pressupõe que nós não vamos utilizar a máquina estatal para impor um determinado modo de ser que seria o verdadeiro, entre aspas, tá bem? Então está extremamente correto criminalizar o preconceito, criminalizar quem pratica preconceito de ordem sexual, tá bem, pessoal? De ordem de gênero, tá? Então o STF, não sei se andou bem com relação a isso, mas a nossa legislação precisa criminalizar esses bens jurídicos, ou seja, precisa criminalizar a ofensa à liberdade de escolha pessoal, tá? Então espero, pessoal, que tenha sido uma boa crítica também. Então a crítica principal é do fato de você ter um determinado DNA não decorre uma determinada conjunto de formas de ser. Esse conjunto de formas de ser ele é histórico, ele poderia ser de outro modo. E a ética diz que pode ser de diversos modos e que a gente tem que respeitar esses diversos modos de existir, tá bem? Basicamente, então, essa aqui, então, é a crítica da crítica à ideologia de gênero. Levei ela a sério, tentei desmontar os argumentos. Quem for contra-argumentar, pessoal, vai ter que dizer que a maneira correta de ser homem ou de ser mulher vai estar baseada na Bíblia, só que daí a gente tem que pressupor que a Bíblia é um documento verdadeiro e que eu comungo da Bíblia, que nós interpretamos a Bíblia da mesma forma, tá bem? Que ela dá aso a diversas interpretações. Ou então a pessoa vai ter que ter uma prova de programação de DNA, o que é impossível. Ou então a pessoa vai ter que dizer assim, não, é útil que homem se comporte de uma maneira e mulher se comporte de outra maneira. Então a pessoa vai ter que vir com utilitarismo, mas eu respondo com outro utilitarismo. Vou dizer, não, o que é mais útil é que você alcançar o máximo de felicidade possível para todos, e o máximo de felicidade possível para todos é liberdade de expressão e escolha, né? Porque a família vai estar ameaçada. Eu vou dizer, não, nós temos 8 bilhões de habitantes do planeta, então a família não está ameaçada em hipótese alguma, né? Não, mas a família está ameaçada, porque afinal de contas vão existir outros tipos de agrupamentos. Sim, família é um rótulo construído historicamente agora, né? Baseado no direito romano. Se nós estivéssemos baseados no direito germânico, seria um outro o conceito de família, tá? Então, o pensamento do senso comum, pessoal, é típico, é a falha típica do pensamento comum, é pegar um caso particular e totalizá-lo, tá? O senso comum burro, ele é o pensamento totalizante. Pega as coisas como eram no direito romano e imagina que todo o universo gira em torno do seu umbigo, tá? O burro age assim. O burro pega o seu umbigo e generaliza e ele não sabe que existem outras possibilidades, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem aí, curtem se vocês quiserem. De novo, esse é um canal aqui de nicho, é um canal de... Pensei aqui em casal homossexual, né? Mas enfim, é um
canal voltado para a filosofia do direito, voltado para a ciência política, voltado para as ciências morais. Eu acho que existe moralidade, eu não sou um cético com relação à moral, e eu acho que o comportamento moral correto é o respeito com relação à expressão e opção do outro, tá bem? Esse é a moralidade, ou seja, os intolerantes, que são os imorais, eles devem ser criminalizados, sim, porque senão não vai ter sociedade possível sem que a gente tenha um consenso mínimo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem para quem quiser, curtem, mas eu também não tenho aí a pretensão de falar uma linguagem tão popular assim, porque é um canal de nicho, não quero ganhar dinheiro com esse canal aqui, tá bem? Grande abraço para todo mundo, fiquem bem, grande abraço, até o meu próximo vídeo.